Olá, boa tarde. Estou aqui com a companheira Ana Lídia, de São Paulo, para debatermos sobre o 1º de maio deste ano de 2020. Se deveria ser um 1º de maio da classe trabalhadora ou se deveria ser um 1º de maio com Dória, Fernando Henrique e aquela ruma de gente que não gosta da classe trabalhadora. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui em mais um dia histórico para a classe trabalhadora e vamos aí debater quais são os rumos da nossa luta, né, daqui em diante. Acho que tem vários alertas que acenderam para nós aí nesse último período, especialmente na construção desse 1º de maio. Quem estiver nos ouvindo, por favor, confirma se o som está ok, se a imagem está ok. Vamos esperar aqueles um minutinho para começarmos, certo? Vamos ver. Quem estiver nos ouvindo, confirma se o som está bom, se a imagem está boa. Quem quiser compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, segue o link. E aí, companheirada, quem está nos assistindo, tá tudo bem? Companheiro Patrick Araújo, boa tarde. Patrick Salve, estava Patrícia. conosco na análise conjuntura há 2 semanas, ou há uma, né? Foi na última sexta, quando o Sérgio Moro fez o rompimento entre o lavajatismo e o bolsonarismo. Vamos esperar mais um minutinho, a gente começa. Compartilhado. Vamos lá, gente. Boa tarde a todas e todos. Feliz Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Estou aqui com a companheira Ana Lídia, militante da educação em São Paulo e militante do PT. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todas e todos. Vamos aí, né, mais um dia histórico para o conjunto da classe trabalhadora, né? Esse dia que tem sintetizado todas as contradições que a gente está vivenciando e luta que segue. Para quem está sempre nos acompanhando, nas sextas-feiras temos feito algumas lives de análise de conjuntura para tentar fazer com que a gente se debruce sobre quais caminhos a esquerda deve seguir. Nas terças temos feito algumas lives mais específicas sobre temas importantes em tempos de pandemia. Nessa terça foi com o companheiro Vanilson Torres, que é nosso coordenador estadual do Movimento Nacional de População em Situação de Rua e também do Conselho Nacional de Saúde e da Direção Nacional do Movimento. E hoje estamos aqui com a Ana Lídia. Primeiro, mandar os parabéns para toda a companheirada da comunidade acadêmica do IFRN, que conquistou agora uma liminar determinando a posse do reitor eleito, o professor Arnóbio. Um forte abraço, professor. E parabéns a toda a comunidade acadêmica, um revés importante na luta contra a intervenção do bolsonarismo nas instituições de ensino superior e nos IFs, né? Então, nós estamos hoje no 1º de maio. Para quem não lembra, essa data é histórica. Em 1886, em Chicago, houve uma grande greve pela jornada de 8 horas. Lembrando que nessa época as pessoas trabalhavam 10, 12, 14, 16 horas. E foram os trabalhadores organizados em greve neste dia, que foram duramente reprimidos, especialmente no dia 3. No dia 4 houve um novo protesto, mais uma vez há uma repressão, há uma explosão, trabalhadores são presos, alguns são condenados à prisão, outros à morte,
e, em 1889, a Internacional decide declarar o 1º de maio o Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Ou seja, não é dia do trabalho, é dia da classe, né? Nós vamos debater já já sobre que diacho foi isto que aconteceu para termos um 1º de maio com pessoas que são inimigas da classe. Rodrigo Maia, Fernando Henrique, Dória, enfim, não tenho ainda clareza de quem foi fazer sua fala, né, sua intervenção. Eu vi um determinado período, 1º de maio, mas, enfim, não tive estômago para acompanhar essas pessoas. Mas o que sabemos é que são as mesmas pessoas que atuaram para o golpe de Estado de 2016, para a prisão do presidente Lula, para a aprovação da reforma trabalhista, para a aprovação da reforma da Previdência, da emenda constitucional 95, enfim, todos esses ataques que nós temos visto. Mas, antes de entrarmos nesse debate, Ana, eu queria que você falasse um pouco, como trabalhadora da educação, qual é a sua, enfim, a realidade que vocês estão vivendo. Vocês não, nós, né? Mas, enfim, você está na rede básica. Qual é essa realidade após o golpe de Estado de 2016? Como fica a questão do Fundeb, a questão do piso salarial, o teletrabalho, enfim, qual é a leitura que você faz da realidade do trabalhador e da trabalhadora da educação neste momento, que é um momento de golpe aprofundado num governo de Bolsonaro? Bom, primeiramente, eu gostaria de saudar todos e todas novamente, né? Principalmente nesse dia muito importante para todos nós, um dia em que um 1º de maio, né, que sintetiza todas essas contradições, parte dessas contradições que a esquerda também vem sofrendo. Um 1º de maio, logo em seguida da aprovação da medida provisória aí da 936, né, que é uma reforma trabalhista dentro de outra reforma trabalhista. Um 1º de maio em que esses setores ultraliberais, que apesar de terem divergências políticas com o Bolsonaro no programa, eles estão muito bem consolidados, vem usando o pretexto da pandemia para continuar aplicando parte significativa dos seus programas. Então, é um 1º de maio que, para nós, é muito importante, principalmente porque a gente não pode estar na rua como tradicionalmente nós sempre estivemos, né? E desde 2016, praticamente, né, acho que a educação ela tem sido um dos setores mais atingidos por essas forças golpistas e neoliberais, desde a aprovação da emenda constitucional 95, que reduz, né, que congela os investimentos na área da saúde, da educação e da assistência social, passando pela tentativa de aprovação da lei da mordaça, que na prática ela está acontecendo. Hoje a gente sofre diariamente com os ataques do governo, seja com tentativas de implementação de escolas cívico-militares, seja com a tentativa de implementação do ensino domiciliar, e eu acho que um dos pontos centrais para nós tem sido a defesa do Fundeb, né, como uma importante política de Estado, inclusive porque o Fundeb ele é a principal política que atua para a redução das desigualdades regionais e socioeconômicas, porque ela que visa o financiamento da educação pública como um todo, né? Então, e no final desse ano, o Fundeb ele acaba. E se a gente, desde já, não começar a se mobilizar para fazer a defesa do Fundeb, a gente corre sérios riscos de perdê-lo, como uma das principais políticas que nós temos. E hoje, fazer a disputa do Fundeb também é fazer disputa de Estado. Isso porque o neoliberalismo vem atuando constantemente, né, contra a educação pública e contra o currículo escolar como um todo. Antes da pandemia, a gente já havia vários ensaios aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, sobre a tentativa de vincular a educação pública a várias instituições privadas, principalmente vinculando com esse lance do EAD, né, com essa questão do ensino à distância. E que agora, com a pandemia, tudo isso se aprofunda. Então, o governo aqui em São Paulo, ele, de uma maneira muito deliberada, simplesmente atropelou todo e qualquer tipo de formação para fazer com que a educação à distância ela funcionasse. E os trabalhadores da educação do ensino privado vêm sofrendo profundamente, né? Principalmente porque o STF aprovou essa medida provisória, né? Essa reforma trabalhista, dentro da reforma trabalhista,
e que significa na prática o quê? Que não precisa ter vínculo dos sindicatos na relação patronal, né, patrão e empregador. Então, tem muitos trabalhadores da educação, da iniciativa privada, que simplesmente estão se submetendo a assinar determinados contratos que transformam a carreira do professor em teletrabalho. Isso faz com que se perca direitos, né? Porque o teletrabalho, além de ter uma remuneração menor, ele não tem os direitos que a categoria dos professores possuem. Direitos que a duras penas foram conquistados, né? Inclusive, conversando com vários trabalhadores, colegas aqui da educação, eles têm dito que muitos empregadores, donos de escola, têm feito assinarem contratos em que eles abrem mão da sua propriedade intelectual, né, de todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo, a sua produção aí para essas aulas. Então, os ataques, eles são profundos, né? Dia após dia, a gente tem assistido cada vez mais medidas contra o conjunto da classe trabalhadora, o conjunto dos direitos sociais, e a educação aí como um dos principais alvos, e muitos setores, muitos governos, né, usando a pandemia como pretexto, inclusive, para implementar, de fato, a sua agenda neoliberal. Então, para nós, acho que desde já, e nesse 1º de maio, começar a aprofundar esse debate do Fundeb como um importante debate para a garantia da educação como um todo, da educação pública, porque sem Fundeb não tem escola pública, né? Então, acho que mais ou menos o panorama geral da educação é esse. Legal, Ana. Chegaram algumas mensagens aqui. Companheiro Lucas nos acompanhando, Davi, Carmen, Dani, Flávia, João Barro, companheira Graça. Hélio Miguel lembra aqui uns links importantes, né? O nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, a página do nosso site, página 13, que tem o antivírus toda quinta-noite, companheiro Walter, companheira Natália Sena, Keila está aqui. Hélio lembra para a gente curtir e compartilhar a live para ter um maior alcance. Davi traz o primeiro questionamento, né? Questionamento não, comentário. O pessoal da Frente Ampla, em última análise, prefere ser linha auxiliar de quem promoveu o golpe contra Dilma, a prisão política e os ataques à classe trabalhadora. Vamos já comentar isso, Davi, já. Hélio lhe manda um abraço, companheira Ana, e faz um trocadilho. Fora 1º de maio, tem que ser o 1º de maio, é verdade. Com Maia no 1º de maio é inacreditável. Beleza. Ana, você falou aí sobre um pouco da realidade do teletrabalho em São Paulo, né? A gente tem visto setores das classes trabalhadoras, enfim, setores progressistas, há 3 semanas elogiando Mandetta por ter uma postura, digamos, científica, né? Uma postura racional, que é o esperado de um ministro da Saúde, na verdade, de um governo federal e não só de um ministro específico. Mas temos visto também muita gente elogiando Dória, elogiando Maia, enfim. E nessa brincadeira, quando vemos, é como se fosse possível fazer aliança com estes setores, né? Como se esses setores não fossem neoliberais, não precarizassem as políticas públicas, não privatizassem, não atacassem as classes trabalhadoras. Enfim, faz um pouco desse panorama de como você vê isto. Estando em São Paulo, acho que você tem um lugar de fala, enfim, importante, né, para demonstrar, enfim, os limites dessa visão, né? Primeiro temos que lembrar que o Mandetta é um dos principais responsáveis pelo desmonte do SUS, né? Então, eu acho que longe de nós colocar o Mandetta numa posição heróica. Em segundo, também acho que precisamos lembrar quem é João Dória, né? Que inclusive foi eleito governador com a alcunha de Bolsodória, vinculando completamente a sua campanha eleitoral e o seu programa político ao programa do Bolsonaro. Então, Dória e Bolsonaro, programaticamente, estão muito ligados, né? Eles podem ter ali a sua divergência política, mas no que diz respeito ao programa neoliberal, ao ultra-neoliberalismo, né? E há muitas facetas do fascismo que a gente encontra nos dois governos, eles estão muito vinculados. O Dória, por exemplo, recentemente, neste contexto de pandemia, né, apesar de ter feito a defesa
aí da importância do isolamento social, ele cai em contradições muitas vezes, porque ele age muito na base da propaganda, né? Então acho que não vai ser vinculado, mas, por exemplo, ele mandou fechar um local de atendimento importante para a população da Cracolândia, né? Inclusive uma localidade onde possuía água para que aquela população pudesse usufruir, enfim, tomar banho, fazer todas as suas necessidades básicas, e colocou essa unidade num lugar muito menor, simplesmente colocando essa população da Cracolândia dentro de um ônibus, sem nenhum tipo de ninguém estava usando máscara, enfim, nenhuma medida protetiva, e colocaram essas pessoas, simplesmente mandaram para esse lugar, né, que é de menor acesso. Além disso, assim que começou o contexto da quarentena, o Dória, ele simplesmente cessou o contrato com os trabalhadores terceirizados que atuam nas escolas. Então, isso é uma grande contradição, né? Uma pessoa que se diz preocupado com a pandemia, preocupado com a população, simplesmente mandar embora, né, cessar contratos de um contingente significativo de trabalhadores que atuam no setor da educação é, no mínimo, contraditório. Além disso, a gente pode citar N exemplos, né, essa própria relação do EAD, que não existe uma preocupação sequer em fazer com que o conjunto, né, dos alunos eles tenham acesso a essas aulas, a esse conteúdo que vem sendo produzido de uma forma de muito baixa qualidade. A gente sabe da realidade da distribuição da internet hoje. São Paulo é marcado por N periferias que não têm acesso à banda larga, que não têm acesso, muitos alunos não têm sequer acesso a celular para ter, né, para poder baixar o aplicativo. Então, e muito assédio moral sobre os professores que hoje vêm trabalhando muito mais do que trabalhavam, e olha que a jornada de trabalho já era muito grande, num outro contexto de pandemia. Enfim, acho que a gente tem vários exemplos para colocar o Dória no seu devido lugar, né? Acho que a gente precisa baixar um pouco essa bola de também colocá-lo numa posição heróica, porque ele atua sistematicamente contra o conjunto da classe trabalhadora, porque a gente sabe a quem ele serve, né? Dória, assim que assumiu o governo do estado, fez um vídeo para o YouTube vendendo São Paulo, praticamente, né? A linha dele é uma linha privatista, é uma linha ultra neoliberal e que não tem compromisso com o conjunto da classe trabalhadora. Eu estava... Um outro ponto, que acho que também a gente não pode deixar de mencionar, que foi o contexto geral da aprovação da reforma da Previdência aqui no Estado, que foi a base de muito autoritarismo, a polícia militar jogando bomba em cima dos servidores dentro da Assembleia Legislativa, muitos servidores que estavam lá eram professores aposentados, então foi um verdadeiro campo de guerra, né? Muita gente passou mal, enfim, e era isso, e eles sabiam que os servidores do Estado estavam se organizando e que se houvesse uma pressão maior, a reforma não passaria. Por isso que ele tinha que aprovar a reforma naquele dia e ele foi com todas essas medidas autoritárias para cima dos trabalhadores. A gente está numa situação tão grave que a gente tende a achar que quem não nega a realidade, quem não diz que estão sendo enterrados caixões sem pessoas dentro, né, que essas pessoas seriam aliadas nossas, né? Se nós lembrarmos da Argentina, e eu tenho falado o tempo todo, a Argentina tomou medidas de quarentena há mais de um mês, garantindo a estabilidade provisória dos trabalhadores da iniciativa privada e garantindo os salários. A Argentina hoje está com 220 vítimas de Covid-19. Eu escrevi um texto ontem para Fórum, comemorando, né, os 45 anos da vitória vietnamita contra o imperialismo norte-americano, que eu colocava que nós perdemos entre 1 milhão e 3 milhões de vietnamitas, enquanto que os americanos perderam 58 mil militares, né? Se nós virmos a situação atual, o Vietnã é um dos poucos países do mundo sem nenhuma vítima, e os Estados Unidos têm mais de 1 milhão de pessoas contaminadas
e neste momento já deve estar por 60 e não sei, 64, 65 mil vítimas de Covid-19, né? Vou até confirmar aqui esse dado direitinho. Ou seja, 63.457 vítimas de Covid-19, ou seja, uma verdadeira realidade quando nós temos a junção de neoliberais com fascistas, com terraplanistas, é um verdadeiro desastre, né? Chegaram mais alguns comentários aqui, Ana, deixa eu ler aqui. Hortêncio manda pelo fim do governo Bolsonaro, eleições livres com Lula candidato, vamos debater isso daqui já já. Companheiro Gilmar, nosso companheiro vereador em Petrolina, salve, salve, salve a classe trabalhadora, fora Bolsonaro e fora Mourão. Júlio também manda boa tarde. Maria coloca que esses políticos genocidas querem a morte dos mais vulneráveis. Eu acho que é isso, é uma eugenia. É meio que assim, a economia não pode parar e quem é pobre, se morrer, um a mais ou a menos, né? Mas nós ficamos em isolamento e os pobres que trabalham. É mais ou menos essa a lógica dessas figuras. Vilma coloca quanta falta de respeito ao idoso, Dória está passando de bonzinho, mas já pensando nas eleições de 2022, e aí, sem dúvidas, né, eles têm Dória, mas também tem Moro, também tem Mandetta, enfim, Witzel, não são poucos, né? E Davi manda umas perguntas. A companheira Ana Lídia poderia falar um pouco sobre os professores da categoria 0 em São Paulo, em São Paulo, são contratados, sofrem impactos nessa pandemia? Eu não conhecia, Ana. Por favor, explica para a gente. É que aqui em São Paulo, a gente tem uma sopa de letrinhas, digamos assim, da categoria dos professores. Existem os professores que são efetivos, aqueles concursados, existem os professores categoria F, que são professores mais antigos da rede, que não são concursados, mas possuem estabilidade, e tem esses professores categoria O, que são os professores contratados. Né? São Paulo, eu costumo dizer que o Estado de São Paulo, ele adianta várias dessas contrarreformas, né, que o governo Temer e Bolsonaro foram aplicando ao longo desses últimos anos, porque o categoria O é o exemplo do que é a reforma trabalhista. Eles possuem contratos de 3 anos, são obrigados a ficar aí uma duzentena, né, 200 dias sem atuar no trabalho, não possuem nenhum tipo de direito de estabilidade, não tem acesso, por exemplo, também ao Hospital do Servidor, né, ao convênio do servidor, ao IANSP, e o categoria O, eles são os últimos a escolherem as aulas, né? Então, o que sobra na atribuição de aula, o categoria O vai e pega. Só que o grande problema disso tudo é que não se cria vínculo com o Estado, porque eles são obrigados a cumprir essa duzentena. Se não criar vínculos, então você também não recebe férias, você não recebe essa série de direitos conquistados, né, adquiridos. E o categoria O, assim como o conjunto da rede, vem sofrendo com o impacto da pandemia também, por aqueles que conseguiram terem aulas atribuídas. Né? Quando o Dória decretou o início da quarentena, que foi bem no início do ano letivo, ainda estava acontecendo a atribuição de aula. Então, até hoje, a gente não tem o quadro de aulas completo, porque tem muita gente que ainda não tinha conseguido fazer o processo de atribuição de aula. Então, mais ou menos o contexto é esse. Mas, além do categoria O, a gente tem um categoria V, tem um categoria W, que são aqueles professores que apenas eventuam, não recebem, por exemplo, sábado e domingo, só recebe quando eles eventuam numa aula que algum determinado professor falta. Então, a situação aqui é bem de divisão da categoria mesmo. Tudo bem. Ana, então me coloca o que você pensa sobre este 1º de maio, que pela primeira vez tivemos o 1º de maio totalmente virtual, mas também pela primeira vez tivemos um 1º de maio com a presença de personalidades políticas que literalmente atacaram direitos da classe trabalhadora neste último período. O que você pensa sobre isto?
Eu acho que esse 1º de maio ele está servindo para a gente fazer uma grande reflexão dessas ilusões da conciliação de classe que ainda se mantém, né? Eu sou daquelas que acredita que não vale tudo para derrubar o Bolsonaro. Em que sentido? De que não vale tudo a gente abrir mão de princípios, não vale tudo da gente abrir mão de uma plataforma programática, né, em que, de fato, a gente tem um programa bem estruturado, que é de defesa das reformas estruturais, que é de anulação de todas as contrarreformas, da emenda constitucional 95. E esses setores são os grandes algozes da classe trabalhadora, né? Eles não têm comprometimento nenhum com a nossa plataforma. Então, não é porque eles têm problemas políticos ali com o Bolsonaro que significa, mais uma vez, que eles não têm acordo no programa. Porque todas as medidas que o governo Bolsonaro vem implementando, esses setores, Rodrigo Maia e companhia, vem aprovando sistematicamente e pressionando, né, as instituições burguesas para que se aprove, que são medidas contra os trabalhadores. É um grande equívoco, para não dizer uma grande ilusão, de setores que acreditam que ainda vale a pena a gente negociar com esses setores para ter um mínimo de conquista, né? Acho que os nossos governos do PT serviram muito bem para mostrar para a gente as limitações dessa estratégia de conciliação de classe, né? Porque no fim das contas eles sabem quais são os nossos limites. E os nossos limites são justamente a defesa dos direitos do conjunto da classe trabalhadora. Não à toa, muitos deles não mandaram vídeos, né, acabaram não enviando vídeos para participação aí do 1º de maio, como se tem notícias. Isso significa que eles também não topam o nosso programa. Então, acho que nesse momento cabe a nós fazer reorganizar a nossa aliança, né, o nosso pacto com o conjunto da classe trabalhadora. Eu acho que tem que ser por aí. Acho que a gente precisa ter uma unidade ampla com os setores de esquerda e com o conjunto da classe trabalhadora, né? E não essa unidade ampla em defesa de uma suposta democracia, e em defesa das instituições burguesas. Porque, no fim das contas, no limite, a gente sabe o que isso significa. Nós estamos aí vivendo, né, desde 2016, os efeitos desse golpe, que esses setores foram protagonistas. No final das contas, é como se setores amplos das esquerdas não confiassem na possibilidade da classe trabalhadora vencer com o projeto Exatamente. de classe. Se nós pegarmos, quando nós vencemos com a Dilma no segundo turno, eu me lembro, a nossa palavra de ordem era por mais direitos. Exato. E contra as privatizações. Nós conseguimos recuperar pessoas que tinham saído da nossa base há muitos anos. Nós conseguimos fazer atos de rua. Me lembro que aqui em Natal nós fizemos um na Roberto Freire. Eram 15 mil pessoas na rua em um ato de campanha, né? Exato. Ou seja, uma coisa totalmente extraordinária. E o que aconteceu logo após, ante a ofensiva do PSDB pelo golpe de Estado, que ficou claro, né, naquela fala do candidato derrotado, Aécio Neves, de que o nosso governo não chegaria ao fim. O que aconteceu foi que o nosso governo chama Joaquim Levy e outros para tentar uma nova coalizão de classes. E aí a gente retirou direitos em relação ao seguro-desemprego, em relação a outras questões, e perdemos novamente essa base de trabalhadores. Em um momento posterior, investimos em deputados que não votariam com golpe, votariam conosco por lealdade. Uma vez mais, né, não conseguimos gastar todas as nossas energias para as ruas e perdemos esta votação. Em um momento posterior foi o debate de temos que apoiar Rodrigo Maia para presidente da Câmara, porque é melhor ele do que um outro presidente. Com ele conseguimos dialogar e fazer uma coalizão. Foi Rodrigo Maia quem promoveu a reforma trabalhista e promoveu a reforma da Previdência neste momento. E aí nós chegamos, neste 1º de maio, com a materialização concreta. Eu acho que isso é importante, que a ficha caia. Que o que aconteceu hoje, de personalidades golpistas, antitrabalhadores, neoliberais, serem convidados para um 1º de maio, é a materialização, é a expressão do que é esta tal desta frente ampla,
que é: vamos nos juntar a neoliberais, a privatizadores, vamos sempre ficar, como foi dito pelo Davi, neste papel de linha auxiliar, ou seja, o projeto não é o nosso, o projeto é o deles. Ou seja, é fora Bolsonaro, mas mantém o resto, né? Tanto que eles querem o Mourão até 2022. Então, o que aconteceu hoje foi a materialização desta visão, que infelizmente é majoritária em amplos setores da esquerda brasileira, inclusive dentro da maioria do PT, que não consegue entender que chegou a hora de dar um basta e de dizer: olha, nós precisamos de um projeto da classe trabalhadora. Essa elite que aí está, ela ataca direitos, ela não garante direitos, ela privatiza, ela não garante o Estado, as políticas públicas, né? E aí, enfim, nós tivemos esta realidade triste de, em plena pandemia, quando o mundo mais precisa de saídas revolucionárias e distintas, tivemos esta realidade de ter de ouvir um FHC ou ter de ver algum deles dizendo: não, eu fui convidado, mas eu não vou. Que é mais vergonhoso ainda, né? Ou seja, são eles que estão negando. É meio que assim: ei, se vocês quiserem para a coalizão, para a gente, para a eleição, a gente quer. Aí os caras fazem: não, com vocês a gente não quer, não. Então, enfim, é uma situação muito, muito, muito equivocada por parte destes setores, né? E foi mais ou menos isso, né? Porque teve, por exemplo, a Frente Povo Sem Medo, alguns sindicatos, né? Acho que inclusive é importante saudar aí a posição da CUT do Rio Grande do Norte, da CUT Sergipe, que também se colocaram contrários, né? Numa posição muito crítica a essa forma como o 1º de Maio Nacional vinha sendo construído, e fizeram seus próprios atos locais, ou não transmitirão as falas dos golpistas. É muito mais um sinal vermelho, né, um sinal de alerta que acende, qual que é a prioridade de determinados setores da esquerda, né? Com quem que esses determinados setores de esquerda, inclusive do campo majoritário do PT, de parte do campo majoritário da CUT, com quem que eles querem se aliar. E é importante ressaltar também a questão que a CUT ela já tinha assumido, né, muito antes do PT, que demorou, inclusive, para assumir a consigna do Fora Bolsonaro. A CUT já havia assumido essa consigna, e em torno de toda uma questão de um programa, né, de uma questão programática, e que hoje também fazendo parte, né, parte dos setores da CUT, a gente não pode também englobar todo mundo dentro do mesmo bojo, nessa política conciliatória com esses golpistas que promoveram constantemente ataques contra o conjunto da classe trabalhadora, e que fizeram com que parte significativa, né, desses setores que nos apoiam, que compõem a nossa unidade programática, também se retirassem desse ato do 1º de maio. É uma grande contradição, né? Qual é o programa, qual que é a estratégia que a gente vai adotar a partir daqui? É fora Bolsonaro, mas fora Bolsonaro, e quais são as consequências disso? Para nós, eleições gerais, livres, diretas, que o Lula possa sair candidato com um programa que faça as reformas estruturais, que anule todas as contrarreformas, e não essa opção de Mourão até 2022, como o Fernando Henrique Cardoso, um dos convidados do 1º de maio, falou abertamente. Ana, estamos aqui com quase 50 pessoas acompanhando o debate. Quem puder, compartilha, curte aí a postagem para aumentar o alcance. Já que você falou em Lula, eu vou ler um trechinho do discurso dele hoje, neste 1º de maio, e que, obviamente, nós concordamos, né, com este discurso. O que ele diz? A história nos ensina, porém, que grandes tragédias costumam ser parteiras de grandes transformações. O que nós esperamos, o que eu espero, é que o mundo que virá depois do coronavírus seja uma comunidade universal em que o homem e a mulher, em harmonia com a natureza, sejam o centro de tudo, e que a economia e a tecnologia estejam a serviço deles, e não o contrário, como aconteceu até hoje. No mundo que eu espero depois da tragédia do coronavírus, o coletivo haverá de triunfar sobre o individual. A solidariedade e a generosidade triunfarão sobre o lucro. Um mundo em que ninguém explore o trabalho de ninguém. Um mundo em que se respeitem as diferenças entre um e outro. Um mundo em que todos, absolutamente todos,
disponham de ferramentas para se emancipar de qualquer tipo de dominação ou de controle. A pandemia deixou o capitalismo nu. Foram necessários 300 mil cadáveres para a humanidade ver uma verdade que nós, trabalhadores, conhecemos desde o dia que nascemos. A tragédia do coronavírus expôs à luz do sol uma verdade inquestionável. O que sustenta o capitalismo não é o capital, somos nós, os trabalhadores. É essa verdade, nossa velha conhecida, que está levando os principais jornais econômicos do mundo, as bíblias da elite mundial, a anunciarem que o capitalismo está com os dias contados. E está mesmo, está moribundo. E está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí. Chegou a hora de, após 2 décadas, finalmente... Ah, não, aqui já é a minha parte. Veja, esse discurso de Lula, a gente pode dar um nome para todas essas 30 frases. A palavrinha mágica se chama socialismo. Exato. Ou seja, este 1º de maio, no meio da pandemia, em que a gente tem 6 pessoas com o mesmo de riqueza que 100 milhões de brasileiros, em que nós temos em São Paulo menos de 10 morrendo no Morumbi, enquanto que em Brasilândia são dezenas, em que as pessoas não conseguem ter acesso a um álcool gel, em que as pessoas não conseguem exercer o isolamento. Era, antes de mais nada, para nós dizermos em todos os cantos, esse sistema capitalista, ele não responde à nossa realidade, às nossas necessidades humanas. Nós temos que construir um outro sistema em que quem produz a riqueza tenha ao menos o direito à vida, mas também a educação, a saúde, a cultura, enfim, a desenvolver suas potencialidades. E aí, recuperando o século XIX, que foi o início dessa live, o nome disto é socialismo. O que você acha, companheira Ana Lídia? Essa fala do Lula foi um sopro de esperança, né? Inclusive para nós que cotidianamente vimos lutando dentro do partido, né, dentro do PT, para que o PT cumpra a sua missão pelo qual ele foi fundado, de ser de fato um partido revolucionário e socialista, né? Sem grandes ilusões aí, acho que a gente tem que deixar de ser um partido conciliador, que a gente já viu onde que isso dá. Acho que não dá mais para a gente apoiar apenas em reformas, porque as reformas elas também podem ser facilmente revertidas quando em situações como essas, né, a gente perde o governo, e a gente precisa adotar de fato uma estratégia de luta pelo poder, né, que o PT nunca conquistou o poder, apenas administrou o governo. E nessa luta pelo poder, esse poder ele precisa ser transformado num potencial revolucionário para que, de fato, a gente faça uma construção de uma sociedade socialista. Então, para mim, esse recado do Lula, ele também é um recado para o PT, né? É um recado para o PT para assumir a sua tarefa central, que é de ser um partido revolucionário. E eu acho que é importante também lembrar nessas horas, né, o nosso velho companheiro barbudinho, Karl Marx, que sempre nos acompanha, quando ele diz que são nos momentos de grande crise, de grandes contradições do capitalismo, que se abrem novas perspectivas estratégicas para a gente colocar outra sociedade, né? Outras questões, outras possibilidades. A possibilidade que está dada para a gente hoje, ainda hoje, é o socialismo, né? Porque é só no socialismo que a gente consegue garantir amplamente, de uma forma igual, de uma forma equitativa, o acesso a todos os direitos sociais, que são fruto, na verdade, da produção que os próprios trabalhadores fazem. Eu acho que... Sim, desculpa. Oi, diga. Não, pode dizer. Não, pode continuar. Não, é que o companheiro Patrick disse aqui que Fernando Henrique falando no 1º de maio, ele falou às 4h40, né? Aí às 4h43 disse, acabou a fala de Fernando Henrique. Realmente, para ele falar mais de 3 minutos para trabalhadores, é difícil, né? Se Patrick puder relatar aqui nos comentários que de acho que Fernando Henrique falou, a última vez que eu me lembro dele falando para trabalhadores era chamando os aposentados de vagabundos, né? Então, enfim, eu não tenho ideia de que ele falou uma hora dessa. Eu vou compartilhar aqui, o companheiro Hélio já colocou alguns links importantes que nós falamos no início da live. O último deles é o Feliz ao PT, quem acredita num partido de massas, que tem enraizamento e que quer fazer a luta pelo socialismo, venha conosco nos ajudar nessa batalha, né?
mas também tem o link do YouTube, onde estamos subindo todas as lives que estamos fazendo. Fizemos com a companheira Natália Bonavides, fizemos com o companheiro Alexandre Pinto sobre a carteira de trabalho verde e amarela, fizemos com a companheira Elisa Guaraná, enfim, tem uma série de lives lá disponíveis. Também o site do Antivírus, o site do Página 13, em que Natália Sena e Walter Pomar dirigem o programa Antivírus nas quintas à noite, e o podcast A Esperança é Vermelha. Patrick, estamos esperando o seu relato, viu? Por favor, nos ajude aí. Vamos aguardar para terminar esta live com a sua contribuição. Pois é, Ana. E entra no outro debate também, que é sobre o Fora Bolsonaro, né? No PT, nós demoramos mais ou menos 1 mês e meio para que a maioria da direção admitisse aprovar a palavra de ordem Fora Bolsonaro. Alguns diziam que não havia correlação de forças, outros diziam que se Bolsonaro sair, Mourão é pior, outros diziam que o papel do PT é defender a vida, não é politizar o debate num momento desses, né? E o que nós vimos de lá para cá foi, primeiro, os panelaços Fora Bolsonaro começaram muito antes da direção do PT tomar uma posição, né? Na época que nós defendíamos o Fora Bolsonaro, os panelaços começaram, me lembro que foi na semana seguinte à nossa defesa no Diretório Nacional. O segundo ponto é que é muito perceptível que quanto mais tempo Bolsonaro e Mourão ficam neste governo, mais as pessoas estão com as suas vidas em risco, porque eles atuam deliberadamente contra o isolamento social, contra a testagem, contra, enfim, equipamentos para que as pessoas possam ser, né, cuidadas nos hospitais públicos. E aí tem um debate, se nossa saída desse Fora Bolsonaro é só uma palavra de ordem, se esse Fora Bolsonaro é para ser muito mais do que Fora Bolsonaro, é para ser Fora Bolsonaro, Fora Mourão, e fora tudo isso que começou com o golpe de Estado, né? Políticas neoliberais, políticas que atacam direitos. Queria que você comentasse um pouco sobre estas duas grandes possibilidades que estão dadas e que refletem também o palanque do 1º de maio. Nós, com o PSDB, com o DEM, para tirar Bolsonaro e nos mantermos vivos, ou nós com uma alternativa de esquerda para construir um projeto político de trabalhadores contra neoliberais e contra fascistas. Eu acho que a esquerda precisa reassumir o seu protagonismo, né? Antes a gente dizia que a esquerda precisa retomar as ruas, agora ela tem que reassumir o seu protagonismo na oposição, não apenas ao governo Bolsonaro, mas ao conjunto desse programa que vem sendo aplicado, inclusive por essa direita mais tradicional. Tem um companheiro aqui em São Paulo que fala da direita cheirosa, né? Organizada aí encabeçada por Dória, que inclusive vem assumindo, essa direita tradicional que vem assumindo o protagonismo na oposição do governo Bolsonaro. Né? Tem muita gente que reclama, mas a Globo não está passando as ações que o PT vem fazendo contra o governo Bolsonaro, mas não vai passar mesmo, porque eles já fizeram ali um rompimento político e a alternativa deles é outra. Então, para nós, primeiramente, é fundamental fazer uma autocrítica agora, né? Entender que nós demoramos nesse momento para assumir o Fora Bolsonaro, e que esse Fora Bolsonaro ele tem que ser muito mais amplo do que somente um Fora Bolsonaro. Ele tem que ser um Fora Bolsonaro acompanhado do Fora Mourão e fora todo esse governo e todo esse programa. Por isso que eu acho que, na nossa opinião, precisamos retomar, então, esse protagonismo, né, como já foi dito, reorganizar a nossa aliança, as nossas alianças, de modo que elas sejam alianças orgânicas com setores democráticos, populares de esquerda e com o conjunto da classe trabalhadora. Precisa traduzir para o conjunto da classe trabalhadora o que significa todos esses projetos que vêm sendo aplicados tanto pela direita do Bolsonaro quanto por essa direita tradicional, e que na prática é o desmonte do SUS, é o desmonte de todas as políticas sociais, que aprofunda a desigualdade social, que mata, né, que é uma política, é um programa genocida, e precisamos dizer para as pessoas que a saída disso é reorganizar o conjunto da sociedade, com eleições gerais,
apontando para programas, né, para um programa mais socialista, e nessas eleições gerais que elas sejam livres e com Lula candidato. Então, eu acho que precisamos reorganizar todo esse bojo, precisamos separar o joio do trigo, né? Inclusive, a própria esquerda está precisando fazer melhor essa separação para compreender qual é o nosso rumo daqui para frente. A companheira Flávia mandou que Dória tenha aproveitado a pandemia para implantar seus projetos de desmonte e sucateamento da educação pública, enfiando goela abaixo o que ele chama de EAD, mas cujo acesso é impossível para a maioria dos estudantes da rede estadual. O companheiro Geraldo Pinto, mandou aqui uma nota de uma companheira sindicalista revoltada com um 1º de maio de conciliação de classes, né? Zenilda manda viva o dia dos trabalhadores e trabalhadoras. Deise coloca que espera que a militância sindical não perca o poder de se indignar diante desses desvios. Sem dúvida alguma, nosso papel é corrigir a rota, não é abandonar a rota, né? Flávia elogia Lávia, valeu Flávia. E Patrick faz para nós o relato. Fernando Henrique disse que a comemoração é simbólica, expressa a solidariedade dos trabalhadores, que fazer um ato unificado é importante. É hora de unidade, não de divisões, que precisamos olhar para frente e juntar as pessoas, que as tarefas são muitas, e só com união vamos poder vencê-las. A questão é quem vai vencer, né, a tarefa, porque há 2 semanas a nossa tarefa era vencer e derrotar a carteira de trabalho verde e amarela. E a tarefa deles, do PSDB, do DEM, era aprovar a carteira de trabalho verde e amarela. E nós os derrotamos. Esta é a questão, né? Como ter unidade se havia um acordo dentro do Congresso de só votar matérias atinentes à pandemia e das matérias serem sempre de proteção contra a pandemia, e Rodrigo Maia coloca em votação a carteira de trabalho verde e amarela, e se não é a derrubada do ministro do DEM, o da Saúde, eles iam aprovar no Senado, apesar da nossa mobilização. Ou seja, não tem como ter dúvida de que o que eles querem é tirar Bolsonaro para voltar ao poder, um poder com eles, e não mais ele sendo linha auxiliar de Bolsonaro. Então, que a gente não pode ser a linha auxiliar deles, como eles também não querem ser linha auxiliar de Bolsonaro. Davi coloca, pelo relato de Patrick, a fala de FHC poderia ser feita por alguém do campo majoritário do PT ou do Movimento 65. Realmente, esta fala nós ouvimos muito ao longo dos últimos dias e reflete o que importantes setores da esquerda, infelizmente, o que estes setores estão formulando e defendendo, né? E nós já estamos aqui deixando público e notório que nós divergimos completamente dessa posição, que essa posição é uma posição suicida. Não é isso, Ana? Exatamente. Essa suposta unidade, a gente sabe para onde ela leva, né? A nossa unidade tem que ser com o conjunto da classe trabalhadora. Não dá para ter unidade, solidariedade entre classes que defendem coisas muito distintas, né? Não dá para ter unidade com a burguesia, enquanto ela para se sustentar, precisa explorar o conjunto da classe trabalhadora. Então, nossa solidariedade ela tem que ser uma solidariedade entre a classe trabalhadora, né? Especialmente entre a população mais pobre, que está mais vulnerável nesses momentos de intensa crise, que foram aí extrapolados pela pandemia. Sem dúvida. Gente, não chegou mais nenhuma questão, mais nenhum comentário. Quem tiver, por favor, faça, que estamos chegando aqui aos 5 minutos finais da nossa live. Mas, desde já, adiantar que no domingo, todo domingo, às 11 horas, a gente tem feito para contribuir, né, para que as pessoas fiquem em casa, no isolamento, tem tentado expor algum livro, fazer algum debate sobre ele. E neste domingo, já que na próxima terça é aniversário de Marx, e já que estamos logo após o 1º de maio, vamos debater Karl Marx, 11 da manhã, aqui na página. Está todo mundo convidado e convidada. Companheira Ana, lhe agradeço por demais pela participação, pela contribuição
e por trazer para nós que, sem dúvida alguma, o nosso caminho é um caminho de organização, de militância, de luta e de ter um lado, né? Esse lado, quanto mais claro isso ficar para as pessoas, sem dúvida alguma, mais nós vamos conquistar as demais. Tem algo que o Patrick, a Natália Senna, enfim, colocam muito, é que o cavernícola, né, o fascista, presidente, ele diz que é o antissistema. E aí, quando a gente opta por trazer gente como Fernando Henrique para o nosso 1º de Maio, a gente fortalece a fala desses caras, de que estamos nós, Rede Globo, Fernando Henrique, Rodrigo Maia, todos do sistema e do outro lado, o salvador da pátria. Para terminar, se você puder fazer esse comentário, vem também um comentário de Pedro Augusto. O bolsonarismo aposta na ucranização do Brasil. A esquerda petista está preparada para esse desafio? Bom, vamos lá. Eu acho que, de fato, esse é o momento da gente assumir qual é o nosso lado, inclusive para o conjunto da classe trabalhadora, né? Como é que os trabalhadores vão conseguir dissociar qual é o nosso programa, qual é a nossa política, quando a gente, de fato, está em unidade com esses setores que a gente, enfim, já falou aqui ao longo de toda essa live, o que eles significam para os direitos da classe trabalhadora. Né? Em muitos momentos, inclusive, quando a gente adota medidas, como, por exemplo, essa de nomeação, né, da Dilma ter nomeado Joaquim Levy, isso confunde, em partes, a cabeça da classe trabalhadora e por outra parte, você tem aí setores que se sentem traídos. Quando a gente demonstra essa unidade, a gente confunde, a gente não consegue dissociar qual que é o nosso programa, né? Qual é a nossa política, e a gente tem que ter um lado. E o nosso lado precisa continuar sendo aí na defesa do socialismo, né? A gente nunca pode perder de vista qual é o nosso horizonte. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. A gente está também, Ana, numa transmissão pelo Instagram. O companheiro professor do IF, Pablo, nos mandou um forte abraço. Eu registrei no início da live, não sei se todo mundo aqui agora, né, cresceu o número de espectadores, mas registrei uma conquista, uma vitória fundamental desse 1º de Maio, que foi a liminar determinando que o IFRN é em posse o reitor verdadeiramente eleito, e não um impostor que não chegou nem a se candidatar e foi nomeado pelo ministro da Educação, aquele que diz que nas federais e nos IEFs as pessoas só fumam maconha. Ou seja, é um dia importantíssimo para a luta de quem está nas Parabéns, universidades federais e nos institutos federais pela autonomia e pela democracia desses importantes instrumentos da educação, né? Contribuindo um pouco, Ana, com a tua resposta a Pedro Augusto, a gente tem a avaliação de que Bolsonaro e os militares trabalham com esta hipótese de ucranização, né? Não necessariamente o mesmo processo, mas quando o Exército consulta determinados municípios para saber se eles têm condição de enterrar pessoas, isto há 1 mês e meio atrás, não restam dúvidas de que esses caras estão trabalhando para o caos, né? Quando o Bolsonaro faz propositalmente uma política em que existe a subnotificação, ou seja, uma política do governo garantir que haja subnotificação, é proposital, é para que as pessoas não compreendam a real dimensão do problema, né? E ele sabe que, enfim, o que aconteceu no mundo todo não vai acontecer diferente no Brasil, ele sabe que em algum momento as pessoas vão começar a ter familiares, amigos falecendo em casa, no hospital, enfim. E vamos entrar numa situação de caos ou, enfim, caótica e em que não há respostas por parte do Estado e do governo, né? E sem dúvida alguma que eles trabalham com esta possibilidade para ainda mais enrijecer, ainda mais endurecer o governo, que já é um governo basicamente de militares. Para nós, a alternativa a isso não é omitir palavras ou fingir que não está acontecendo ou pedir renúncia.
Um presidente que ataca toda a institucionalidade, que ataca vítimas, ataca a família de vítimas, ele não vai renunciar. Então a gente não pode perder tempo e energia fazendo um manifesto para que ele renuncie. Aí tem que fazer o oposto, perder tempo e energia convencendo as pessoas de que a preservação do governo Bolsonaro e do governo Mourão é necessariamente um atentado à vida da população brasileira. Então, se queremos salvar vidas, nós precisamos, desde já, lutar pelo fora Bolsonaro, fora Mourão. E aí vão ter várias possibilidades. Tem a possibilidade do impeachment dos dois, tem a possibilidade da PEC 227, que, caso venha a ser aprovada, saindo o presidente, há convocações de eleições gerais, né, para a presidência. Claro que isso aconteceria após a pandemia, mas vejam, isso é muito diferente de nós estarmos sob um governo militar até 2022, como alguns setores de esquerda querem e estão participando desta articulação, né? E há aquilo que é improvável. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 semanas, 3, um mês. Não tem como dimensionar, né? Nós estamos numa crise, numa pandemia. A tendência à situação sair do controle é tremenda. Nós precisamos ter a postura oposta, que é literalmente demonstrar à população que está em jogo, que está em risco e convocá-la a lutar contra o caminho que está sendo seguido. E aí não temos que ter dúvidas de atacar nem o bolsonarismo, nem os neoliberais que tiram direitos da classe trabalhadora, mesmo em plena pandemia. Não dá para esquecer, inclusive, esses atos que o governo Bolsonaro, né, que o próprio Bolsonaro vem participando durante o contexto de pandemia, convocando o fechamento do STF. Isso é assim, o auge do auge do auge do absurdo, o auge do auge da inconstitucionalidade. Eu acho que a gente já tem elementos suficientes aí para o fora Bolsonaro. O que a gente precisa, de fato, como você disse, é colocar energia para garantir que o conjunto desse governo saia e a gente tenha aí condições reais de, enfim, convocar novas eleições, porque nós temos capital político suficiente, inclusive, para convencer pessoas que antes eram aliadas do Bolsonaro que esse não é o caminho, né? Acho que a gente precisa confiar um pouco mais na gente mesmo, na nossa política e no nosso programa. Porque quando a gente foi para a rua, a gente conseguiu. Ana, para concluirmos, eu prometi a ela que ia tirar apenas 1 horinha deste feriadão dela. José Carlos pergunta: Ana, você não acha que nós da esquerda deveríamos nos armarmos na questão das redes sociais para combater fake news, como contratando youtubers, especialistas da área que sejam do nosso campo? E Flávia Mendes manda o recado que a Avenida Paulista, neste momento, está lotada de bolsonaristas pedindo o fim da quarentena e o fora Dória. Esperem o caos nos hospitais nas próximas semanas. Comentando, então, primeiro a questão das redes sociais, né? As redes sociais, elas vêm se mostrando importantes para a disputa ideológica, para a disputa cognitiva, inclusive. Acho que a gente não pode subestimar a importância das redes sociais e dessa máquina de robôs e de fake news que o governo Bolsonaro, que aliás, que o Bolsonaro já vem atuando há um longo tempo, né? Inclusive antes da eleição. Mas nós temos pessoas do nosso campo de esquerda que que são muito capazes e que são muito importantes e que vêm demonstrando dia após dia o quanto que eles conseguem, o quanto que a gente consegue também manipular a nosso favor as redes sociais, né? Eu acho que a gente tem que fazer aí, sim, uma força-tarefa, na verdade, de compartilhamento desses conteúdos e de apoio... Opa, calma aí, meu celular. E de apoio a esse nosso pessoal, né? Essa nossa galera de esquerda, que tem um trabalho muito sério e que vem desempenhando um trabalho muito sério no combate às fake news e na produção de um conteúdo sincero, né, do nosso campo. A questão é que, infelizmente, também no campo das redes sociais e da internet, a gente ainda tem uma desigualdade, a desigualdade econômica, a desigualdade social, ela também se manifesta no acesso e na distribuição e na produção desses conteúdos.
Então, acho que a nossa força-tarefa tem que ser no sentido de impulsionar e de divulgar cada vez mais e ajudar também nessa produção, né, de conteúdos e de disputa cognitiva, que eu acho que é uma das grandes questões que hoje está colocada aí para nós. E Lembrando aqui... que a... Ah, Desculpa. não, pode falar. Lembrando que a gente já divulgou aqui 2 vezes alguns links importantes, seguem eles aí novamente. Ana, e só para concluirmos, professor Heron, professor do IFRN, meu querido professor quando eu estava no ensino médio, pergunta como trabalhadoras e trabalhadores da educação de São Paulo têm agido para levantar a bandeira do Fora Bolsonaro. E isto em plena pandemia dá trabalho, né? Está dando muito trabalho, inclusive porque se eu não me engano, um mês antes da pandemia, nós tivemos o congresso, né, da PUESP, que é o sindicato da categoria, e a PUESP estava seguindo, naquela época, a mesma linha da CUT, a mesma linha do campo majoritário do PT, que era a não adoção do Fora Bolsonaro, temendo também quais seriam os rumos que isso poderia causar, né? A entrada do Mourão, intervenção militar, enfim. E hoje ainda não houve nenhuma reavaliação desse posicionamento. Acredito que no mais tardar isso vai acontecer, inclusive porque o nosso sindicato, né, que é um dos maiores sindicatos, inclusive da América Latina, vem se mobilizando profundamente, de uma maneira muito sistemática, tanto nas ações de solidariedade, né, há muitos professores que ainda não conseguiram terem as suas aulas atribuídas, as famílias dos professores que também perderam empregos. Acho que vale também ressaltar que o Dória, logo no início da quarentena, também autorizou, emitiu uma portaria que autorizava a demissão de funcionários do comércio, né, em vez de ter uma medida protetiva, de proteção econômica e assegurar os direitos desses trabalhadores, não. Então, mais uma vez, vamos aqui desmanchar essa imagem heróica do Dória. E o próprio sindicato vem atuando também nessas medidas, inclusive de forma judicial, para garantir melhores condições de trabalho e acesso de qualidade ao conteúdo pedagógico que vem sendo produzido aos alunos. Eu acho que são cenas para os próximos capítulos e que nós estamos aqui pressionando também da nossa parte para que o nosso sindicato e a categoria reveja essas condições, né? Inclusive, os sindicatos da rede privada vêm assessorando os professores a não assinarem nenhum novo contrato que transforma, isso é importante ficar o recado, né? Não assinar nenhum contrato que venha transformar o trabalho do professor em teletrabalho e não aceitar nenhuma medida onde o sindicato não possa ter aí uma atuação de mediação. Mas, gente, muitíssimo obrigado, companheira Ana Lídia, Eu que todos e agradeço. todas que nos acompanharam. Nós vamos ter agora, já, 18 horas, companheira Natália Bonavides com o Haddad debatendo sobre conjuntura. Então, é esse tempinho que nós vamos ter para descansar e se preparar para a próxima live. E, como foi dito aqui ao longo desta live, nós temos que lutar muito em defesa do isolamento social, lutar muito para que a classe trabalhadora tenha direito ao isolamento social e lutar muito pelo fora Bolsonaro, fora Mourão e suas políticas de governo e também pelo socialismo. Temos de superar e derrubar o capitalismo. É isso. Muito obrigado, Ana Lídia. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, espero ter contribuído, né, com vocês e me coloco à disposição aí para a gente continuar debatendo e vamos elevar o grau da nossa mobilização e da nossa revolta para conseguir, de fato, colocar nossa estratégia socialista no horizonte do conjunto da classe trabalhadora. Força. Bom Valeu, 1º de Ana. maio, viva a classe trabalhadora. Viva a classe trabalhadora. Um cheiro a todos e todas.